Senhoras e senhores, daremos início agora aos projetos Lean, lembrando a importância do cumprimento do tempo pré-estabelecido de 15 minutos para cada apresentação do caso prático. Começaremos com o Hospital Ibiapaba. Dando início às atividades, convidamos a senhora Carla Andresa Rodrigues da Costa, gerente da qualidade do Hospital Ibiapaba, para apresentar o projeto Longo Tempo de Espera para Atendimento Externo no Setor de Emergência. Boa tarde a todos. Primeiramente, eu queria agradecer, a todos da UBQ pela parceria e pela confiança, lá nós no Hospital Ibiapaba, um hospital do interior, que muitas vezes as pessoas pensam que não faz nada por ser do interior, mas nós estamos lá na luta e pelo segundo ano, estamos aí com os processos, com o Lean implementado em vários processos, que para nós foi assim, a oportunidade de, como diz o Marcelo, envolver as pessoas e fazer com que as pessoas entendessem o que é a ferramenta da qualidade. Porque isso é uma dos maiores desafios, principalmente para nós na área de serviço. Bom, então eu vou, esse ano, falar um pouquinho sobre um desperdício que a gente tinha lá dentro do hospital, e que levava muitos pacientes a desistirem do nosso atendimento e sair com um mau conceito do Hospital Ibiapaba. Então, nós trabalhamos o tempo de espera por atendimento no setor de emergência. Primeiro, eu vou falar um pouquinho do nosso hospital. O Hospital Ibiapaba S.A. ele foi inaugurado em abril de 1967, pioneiro em transplantes e cirurgias de alta complexidade. E em julho de 2007, por meio de contrato de arrendamento, sua administração passou a ser realizada pelo CEBANS, Centro Barbacenense de Assistência Médica e Social, instituição filantrópica fundada em 1985. O Hospital Ibiapaba CEBANS atua hoje como referência em alta complexidade em oncologia desde 1992, com atendimento de mais de 400 pacientes por mês. Em 5 de outubro de 2005, foi publicada a portaria do Ministério da Saúde que credenciou a unidade de alta complexidade cardiológica do Hospital Ibiapaba como referência macro-regional. Atingindo uma população estimada de 750 mil pessoas em 51 cidades da região Centro-Sul de Minas Gerais, atualmente, a área física do hospital é superior a 7.200 metros quadrados, com 115 leitos e 440 colaboradores diretos. Sua nova estrutura incluirá um centro de radioterapia que já está em fase de implantação. E aí vamos falar do nosso problema. O setor de emergência é um dos setores principais da nossa instituição. Eu digo que é o coração do hospital, onde a maioria das pessoas entram. Então, nós realizamos uma média de 1.700 consultas por mês. Nossa estrutura possui uma sala vermelha de 4 leitos, uma laranja com 3 leitos, uma amarela com 3 leitos, uma observação com 4 leitos e uma sala verde com 8 cadeiras. 3 consultórios, uma sala de acolhimento, uma recepção, uma secretaria. Então, no levantamento de pesquisa de satisfação dos pacientes que nós tínhamos realizados nos últimos 6 meses, a maior reclamação foi o tempo de espera do atendimento, levando as pessoas a desistirem. Sendo assim, realizamos uma reunião com a equipe multidisciplinar do setor e aí mapeamos o fluxo para analisar, passo a passo, quais eram os tempos. Percebemos que levávamos 5 minutos para fazer a ficha de atendimento e a espera para consulta era em torno de 30 minutos. O tempo de espera antes do acolhimento, mais 30 minutos. A consulta, em torno de 40 minutos. O paciente esperava em torno de 4 horas.
Até a sua alta, nós temos 3 tipos. Então, nós temos a alta externa, que é aquele paciente que fica para observação, né? Então, ele levava, do tempo que ele era atendido, 5 horas e 25 minutos, e até a alta dele, 15 horas dentro da emergência. Para a internação, ele demorava em torno de 63 horas e 25 minutos. Hoje, a falta de vaga, né, é uma situação muito complicada para nós do hospital gerirmos isso. Não tem vaga, a gente não consegue fazer a rotatividade dos leitos. E os pacientes entram pela emergência e aqueles que ficam lá ficam aguardando. E aí a gente tinha um número de desistência nos últimos 3 meses de 150, em torno de 150 pacientes desistiam. As causas que nós levantamos foi a seguinte: falta de comprometimento da equipe, falta de atitude, as pessoas viam os outros esperando e não perguntavam o que estava acontecendo, o que eles estavam esperando, e muitas vezes estavam esperando só o médico informar a alta. O processo estava todo fragmentado. A recepção trabalhava na sua caixinha, a enfermagem na caixinha dela e o médico na caixinha dele. A falta de entendimento das necessidades e expectativas dos 2 públicos, a superlotação. Quando eu falo, gente, só voltar um pouquinho, 2 públicos, é aquele que está chegando e é aquele que está dentro da emergência. A superlotação, material e medicamento demorava para chegar, a demora para colher e liberar os exames, troca de plantão, como em todo o hospital, ela é complicada, né? 6h30, os profissionais estão saindo, não atendem mais, e 7 horas, os que estão chegando também não medicam até assumir o plantão. Então, isso é muito complicado. Os 2 médicos no mesmo plantão não tinham iniciativa, e uma morosidade de um dos médicos. Sempre a gente teve que mexer na escala, identificar o perfil de cada médico, para que a gente pudesse colocar um plantão homogêneo. Bom, e aí, quais foram as ações que a equipe propôs? Nós teríamos que manter os pacientes informados sobre o motivo da espera, uma vez que, às vezes, ele estava ali, estava com dor, em observação, estava sendo medicado, esse tempo a gente não tem como mexer, mas se ele tivesse informado sobre a espera dele, isso, com certeza, não deixaria com que ele ficasse ansioso. E aquele paciente que estava esperando para entrar, também tínhamos que manter esse paciente informado, porque ele não sabe o que está acontecendo lá dentro da emergência. E, muitas vezes, os médicos estavam lá atendendo a urgência, e aquele paciente lá fora, né, a urgência dele, eu brinco que, em hospital, a minha dor de barriga é muito mais urgente do que o infarto que está lá dentro, né? Então, a gente precisava manter esse paciente ele informado do que estava acontecendo. Começamos a monitorar o tempo de chegada dos exames dos pacientes. Então, a secretária, ela agilizava a análise pelos médicos. Ele chegava, a gente conseguiu colocar, fazer com que o laboratório colocasse esses exames online, e a secretária monitora o tempo que está chegando e ela aciona o médico que esse exame chegou. Uma outra ação foi inserir o atendimento de um 3º médico nos horários de pico. Então, nós percebemos que, em alguns horários de almoço e no final da tarde, nos horários de pico do hospital. Todos, né, o pessoal está saindo do trabalho, ou no horário de almoço, eles vão lá para poder ter um atendimento. Então, com isso, nosso fluxo aumenta muito. Depois, uma outra ação foi reprogramar a escala de sobreaviso de forma a equilibrar o perfil dos médicos atendentes, elaborar um levantamento de necessidade de treinamento para os médicos, porque a gente percebeu que muitos estavam lá, mas que não estavam preparados para atender uma urgência. Realizamos um atendimento trimestral sobre atendimento ao cliente para todos os profissionais que atuam no setor. E colocamos para ele que o paciente não poderia sair sem que o seu problema fosse solucionado. E fizemos um acordo com os serviços sobre o tempo de liberação dos laudos e dos exames. E aí nós conseguimos implementar. Hoje a gente mantém os pacientes informados sobre o motivo da espera.
tanto aquele que está lá dentro, de 2 em 2 horas a gente informa aquele que está em observação e aquele que está lá fora, sempre a cada 5 minutos a gente colocou uma pessoa exclusiva para poder manter esses pacientes informados. A nossa pesquisa de satisfação com o cliente, nós começamos a ouvir um a um. Essa pessoa que informa, ela vai naqueles pacientes que estão lá dentro, com uma pranchetinha, e aí ele vai ouvindo as pessoas, o que elas querem, para que a gente possa solucionar o problema delas. Começamos a acompanhar o tempo de chegada dos laudos dos exames solicitados e a inserção do terceiro médico no horário de pico. Fizemos um acordo de tempo de liberação dos laudos dos exames, e, à medida que esse tempo não é cumprido, a gente gera o que nós chamamos no hospital de não conformidade. E aí, esses serviços precisam girar o PDCA, né, elaborar um plano de ação e apresentar para a gente. E aí, nós colocamos também uma secretária no posto que monitora o tempo de chegada dos exames e o laudo desses exames para informar o médico. Com isso, nós conseguimos reduzir o nosso tempo de observação de 15 horas e 25 minutos para 12 horas e 30. Ainda entendemos que é alto, mas muitas vezes o paciente precisa estar lá para poder ser medicado. A gente conseguiu reduzir o tempo no acolhimento, onde o nosso tempo era de 30 minutos, hoje o acolhimento é feito em menos de 5 minutos. E aí, esse tempo de 12 horas e 30 minutos é para que a gente possa ter uma resolução total e que o médico possa dar alta no paciente. O tempo de internação que o paciente fica aguardando, a gente conseguiu reduzir de 63 horas e 25 minutos para 43 horas. Nós tivemos que colocar também uma pessoa para poder controlar a permanência nos leitos. Então, essa pessoa, diariamente, ela roda os postos e olha o tempo de permanência de cada um e liga para os médicos perguntando se vai dar alta, qual que é o tempo, e se esse médico, caso ele não é obrigado a dar alta. Se ele não vai dar alta, a gente renova todo o processo. Mas, com isso, a gente conseguiu criar uma rotatividade nos leitos, né, e conseguimos reduzir um tempo bastante significativo para o paciente que fica aguardando uma vaga na emergência. E a nossa desistência caiu de 151 para 84 dentro do mês. Tivemos um aumento de satisfação dos pacientes que são atendidos na emergência de 39% para 83%. Esse foi o resultado da nossa última pesquisa, inclusive, um resultado até de sexta-feira. Eu até mudei a nossa apresentação, porque a gente estava girando em torno de 68%, e agora nós conseguimos com que os nossos pacientes fiquem, em sua maioria, 83% de satisfação. E conseguimos reduzir o tempo de atendimento daquele paciente que só chega na emergência, é atendido pelo médico e vai embora, de 5 horas e 25 para 3 horas e 58 minutos. Esse é o nosso Lean do Hospital Ibiapaba. Né? A gente espera reduzir cada vez mais com a contribuição das pessoas, elas são extremamente importantes no processo, e contribuir cada vez mais com a saúde, tanto no interior quanto para a nossa macro-região. Obrigada. Agradecemos a participação do Hospital Ibiapaba. E agora, por favor, Carla Andresa, por gentileza, aguarde, que nós faremos a entrega de medalha e placa de participação no nosso grande encontro. Por favor. Por favor, Roberta. Muito obrigado.